acertada como uma flecha no coração de cada um, porque eu sou a tua serva, Jesus. Eu nada posso, eu nada sou, eu não sou ninguém. Eu sou apenas a tua serva, Jesus. Eis-me aqui, Jesus amado, Jesus querido. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos? Amém. Não julgueis para que não sejais julgado. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Glória a Deus. O terceiro, e por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o arqueiro do olho do seu irmão. E aí está a palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra fala muito bem, eu não sou nada, eu não sou nada, mas a palavra fala, não julgues. Irmãos, nós somos instrumento de Jesus. Nós somos ferramenta que Deus usa aqui na terra para falar do amor de Cristo, para pregoar a palavra. Nós de nós mesmos, se o Senhor se arredar de nós nem podemos abrir a nossa boca. Nós não podemos falar nada. Como é que nós podemos julgar um irmão nosso, sendo que nós também somos pecadores e nós estamos andando, trilhando nos caminhos do Senhor e clamando para que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, para que o Senhor venha fazer em nossas vidas tudo aquilo que nós não conseguimos sem a presença de Deus. Glória a Deus. Nós temos que estar na presença de Deus com sinceridade para depois a gente orar. Se a gente olha ali e vê que o irmão ou a irmã não está adequada na presença de Deus, para que o Senhor venha fazer a obra na vida daquele irmão, na vida daquela irmã, ou na vida daquele irmão ou daquela irmã que está lá no mundo. Quando a gente sai, a gente vê as coisas que estão ali fora e aquilo entristece a gente. Glórias a Deus. A palavra que o irmão Tiago falou no meu coração e eu não me aguentava, irmãos. Porque a palavra que Deus usou ele foi pura e verdadeira. Pura e verdadeira para tocar em nossos corações. Quantas pessoas que estão aí pelo mundo vagando sem Deus, sem Jesus. Nós temos Jesus, então temos que dar valor no que aquilo que Jesus nos deu. Como é que nós podemos julgar o nosso irmão ou julgar aqueles que ainda não estão na presença de Deus? Se nós temos o privilégio de estar aqui, é porque o Senhor usou outro lá atrás. Usou outros irmãos, usou outros lá atrás para orar em nosso favor. Para orar para Deus nos salvar, nos trazer na presença dEle. Para que hoje um de nós aqui, orar para que Deus venha fazer uma obra na vida de um irmão, de uma irmã. E aí eu vou e fico olhando o que o irmão ou irmã que está lá na rua está fazendo de errado. Fico com o meu olho olhando e sem saber que eu também tenho uma trave aqui no meu olho. Eu também tenho que olhar para dentro de mim própria. Porque nós todos temos falha, irmãos. Nós temos falha sim, todos nós temos. Por isso que precisamos pedir perdão a Deus a todo momento, a todo instante. Glórias a Deus. Aleluia. Oricanta labachúria na bagai sulimagangaça borear. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Como que podemos ver o nosso irmão sofrendo lá e a gente não orar? Eu oro, irmão. Eu oro porque quando eu dobro o meu joelho para orar, não para me exaltar, para nada, porque exaltado é o nome do Pai. Eu apresento todos nas mãos de Deus. Eu apresento a todos. Até mesmo aquele que mora numa sítio, numa fazenda. Aqueles que bebem, aqueles que usam as coisas indevidas ao Senhor. Os homens, mulheres e crianças que estão aí no crime, fazendo todo um monte de coisas erradas. Eu não vou ficar julgando. Eu vou orar, eu tenho que orar, irmãos, busquem em favor deles, para que o Senhor possa um dia também usar eles, que o Senhor possa, a primeira coisa, salvar,
lapidar aquela vida, para que Deus possa usar. Glórias a Deus, aleluia. Para que Deus também possa usar, talvez aqui, talvez lá onde Deus mandar, aonde Ele ir. Cada um tem um chamado de uma forma. Irmão Edgar ficou aqui quanto tempo? Durante o tempo que eu vim, já desde a primeira vez. Eu sei que irmão Edgar e a irmã Dulce estão aqui. Eu vim, fiquei 7 meses, voltei lá para onde que eu tenho a minha casinha, tornei voltar. Agora o pastor Edgar saiu, quando eu vi assim, eu fiquei assim, num vazio. Mas quando eu vi que o irmão, ele apresentou o filho dele, eu vi. Porque quem tem o Espírito de Deus vê verdadeiramente quando Deus usa as pessoas. Não julguemos, meus irmãos. Não julguemos ninguém. Por nada nesse mundo, por nada. Se eu não concordo com uma certa coisa, eu vou orar. Senhor, eu penso assim, meu Senhor. E tu, meu Senhor? O Senhor pensa assim? Deus vai ver. O que não for do agrado dele. Se aquela pessoa não está fazendo coisa, nosso Senhor vai trabalhar através da oração minha, através da oração dos meus irmãos, das minhas irmãs. O Senhor vai trabalhar naquela vida. Glória a Deus. Aleluia. Grandioso. E a palavra fala, né? Porque repara tu no arqueiro que está no olho de teu irmão e não vês a trave que está no teu olho. Eu também tenho defeito. Todos nós temos. Cada dia, às vezes, a gente passa um nervoso. Às vezes, a gente até fala alguma coisa. Eu não falo palavrão. Eu nunca falei, nem quando eu não era evangélica, irmãos. Eu não falo palavrão. Eu não gosto. Nós iremos sim. Mas a palavra de Deus fala, ireis, mas não pequeis. Glórias a Deus. Então, a gente tem que ver que a todo momento nós estamos sujeitos. Talvez até aquilo que a gente acha que não tem nada a ver, não é pecado, é pecado. Então, por que eu vou julgar o meu irmão, a minha irmã, ou aquele que está lá fora, deitado numa calçada, igual em São Paulo, eu morei 46 anos lá, eu via. Dava pena de ver a chuva caindo, as pessoas debaixo de chuva, cobertas com aquela coberta, irmãos. Aquilo me doía. De ver, a pessoa não tem lugar para dormir, dormindo ali, e a chuva caindo em cima, nas portas das lojas, embaixo dos pontilhão, está cheio de gente, irmãos. Quem sabe ali tem pastor, ali tem presbítero, que por alguma falha, ele deixou uma brechinha entrar, porque Satanás, ele não vem assim, oferecer coisa feia para nós, não, ele vem oferecendo coisas boas, e ele não vigiou por um certo motivo. Eu não sei, nem você sabe, porque o Senhor, Ele permite que nós passamos por certas situações, para que amanhã nós venhamos falar, para que amanhã, estando Ele no púlpito, seja homem, seja mulher, Ele vai relatar o que Ele passou, Ele vai falar o que Ele passou, a vida que Ele teve. Não pense, irmãos, ali debaixo daqueles pontilhões, embaixo, esses andarilhos, tudo tem pessoas que conhecem a palavra de Deus. Conhece a palavra de Deus. Eu conheço um pregador, um servo de Deus, agora faz algum tempo que eu não vejo mais as coisas dele. Ele tinha uma igreja, eu não sei se os irmãos já ouviram falar, ele era da Deus Amor. Só que o Senhor, ele saiu da Deus Amor, abriu um ministério abençoado, com as mesmas doutrinas, com os mesmos feitos, com as mesmas coisas da nossa igreja, porque eu era da Deus Amor, agora eu sou da família, da igreja da família, em nome de Jesus, glórias a Deus. Então, irmãos, esse irmão, ele abriu um ministério para ele, e Deus foi usando esse irmão, mas tinha as pessoas, como eu falo, invejoso, pessoas que se diz que é de Cristo, é de Jesus, mas desejam o que o meu irmão tem, deseja estar lá no lugar, deseja aquele lugar, desejou o lugar dele. Foi lá e ofereceu para a rádio, na época era rádio, ele fazia programa na rádio, ofereceu um tanto mais alto do que ele pagava. Esse irmão, eu me esqueci o nome dele agora, ele se afastou dali, ele se despediu, e aquilo eu senti muito, sabe? A igreja que ele abriu se chamava Doutrina de Jesus. Eu não sei se alguém já ouviu isso em São Paulo, essa igreja.
ele foi parar embaixo de um pontilhão, irmãos. Ele sumiu, desapareceu, e eu não via mais de jeito nenhum falar desse irmão. E um dia eu peguei e eu ouvi, Deus permitiu que eu ouvisse ele dar o testemunho dele. Ele ficou 10 anos fora da presença de Deus. Até que um dia, um irmão de uma igreja lá, de bermuda e de chinelo, foi lá e falou para as coisas de Deus para ele. E ele voltou para Jesus. Está lá, ali, ó, apto a palavra do Senhor, testemunhando. Esse irmão está lá. Viu, irmãos? Por isso que eu falo, no mundo aí, tem servos de Deus, sim. Não se esqueça nas tuas orações, meus irmãos, de apresentar essas pessoas, apresentar aqueles que estão presos lá. Olha, irmãos, dentro da cadeia tem pessoas de Deus ali, porque Deus permitiu ele ali por nada. Por quê? Para pregar o evangelho, para usar, para formar ali uma igreja de Cristo ali. É por isso que nós não podemos julgar ninguém, meus irmãos. Nós não podemos olhar, porque primeiro nós vamos olhar para nós. Porque nós, antigamente, eu e a minha irmã, nós somos criada somente com a minha mãe. Eles se separaram, mas a minha mãe, ela soube criar a gente. Nós nunca demos motivo de palavrão, motivo de falar certas coisas que nós não gostávamos, mas a primeira que se converteu foi a minha mãe. Depois meu filho, de 14 anos, porque ele deu sarampo, irmãos, ele não podia tomar a vacina, os outros podiam, ele não, e ele quase morreu. E a minha mãe fez um voto, se Jesus curasse ele, tinha 15 dias, ele não comia, você não podia chegar perto dele, que a boca dele exalava aquele mau cheiro, porque onde não entra nem água, nem comida, sai mau cheiro. E um médico que não tinha, ele só tinha um toquinho de braço, ele fez uma junta médica, me chamou e falou, seu filho, nós não estamos fazendo tudo por ele, mas nós não garantimos a vida dele. A minha mãe fez um propósito de fazer a vigília com o missionário e fez 3 dias. E quando ela foi visitar ele, eu trabalhava, porque aí um dia ela e um dia eu, que eu trabalhava, irmãos. E ele falou, vó, quando eu sair daqui, eu vou fazer essa vigília. Irmãos, no 4º dia, ele já estava lá junto com a minha mãe à noite fazendo. Glória a Deus. Junto com a minha mãe, meu filho de 14 anos ele tinha. Ele foi o primeiro. Primeiro foi minha mãe, depois foi meu filho, depois fui eu. Irmãos, eu tinha um esposo que bebia. Hoje tá, Deus quebra, viu, irmão? Deus quebra. Deus quebra, Deus mói. Mói para trazer para a presença de Deus. O irmão viu lá. Deus quebra. Não vai pensar que Deus não quebra, mas porque Ele quer na presença dEle. E aí começa a ficar com o coração duro, e Deus vai quebrando. E eu estou orando. Jesus, estou orando. Então, por isso que a palavra do Senhor, Ele me incomodou. Eu não queria ler aqui, irmãos. Eu falei, Jesus, todo mundo está lendo ali em Mateus 7, papai. Como é que eu vou ler ali 7 também? É ali que eu vou trabalhar. Então, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Ei, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho. Aí, estando tu com uma trave no teu. E aqui ainda mais, ó, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidará em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Aleluia, glória a Deus. Viu? O nosso Deus, Ele permite a gente passar por situações, sim. Mas estando você na bonança, de glória a Deus. Aleluia. Mas estando também em aflição, de glórias a Deus. Porque tudo tem um propósito. Estando você passando uma aprovação, de glórias a Deus. Deus, Ele faz propósito. Ele envia para a gente lutas. É para lapidar, é para amanhã ser ter o que você falar. Eu sou serva, eu sou servo de Deus, porque, Senhor, eu passei por isso, e hoje eu estou aqui na tua presença. Aquilo ali vai levantar aqueles irmãozinhos que estão mais enfraquecidos, ou até mesmo um visitante que não é servo de Deus ainda, mas ele tem aquela curiosidade de ver o que os crentes têm, porque chama nós de barulhentos, né? Chama nós de barulhentos. Nós somos barulhentos, sim. Porque Jesus
é que comanda nós. É porque é o Senhor que nos comanda. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, eu confesso que eu não sabia que eu ia pregar, não. Eu só sei dizer que Deus estava me incomodando ali. Mas para mim, quando o irmão Zico dá a oportunidade para me louvar, tá aqui o celular, tá aqui. E eu falei assim, eu vou primeiro ler essa palavra. É só aqui um pedacinho, meu Deus. Aí eu falei assim, mas o irmão tá falando os Mateus, vai eu lá pregar Mateus. É aí que eu vou trabalhar. E eu tô que procuro palavra. Não achei graça. É ali que eu vou trabalhar, irmãos. Então creia. Escute. Em casa vocês meditem. Porque todos nós temos, irmãos, de pedir perdão ao nosso Deus, pedir para Deus nos perdoar, esclarecer a nossa mente, mostrar para nós, porque Deus, Ele mostra, Ele fala aonde é que nós estamos errando, o que estamos fazendo de errado. Ele nos corrige. Eu quero que Deus me corrija, sim. Irmãos, eu já sofri tanto nessa minha vida, mas é para a honra e a glória de Jesus. Porque se Jesus não quebrar nós, é difícil. A pessoa está tudo no bem bom, vem. Sempre quando Deus dá uma... É assim, para mim é assim, não sei para os meus irmãos. Quando eu estou saindo de uma luta, tá aqui no finzinho, eu já entro em outra. Mas eu falo, Jesus, eu nem acabei essa, já estou entrando dentro de outra. Mas o povo de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, que quer entrar na glória, passa por isso. Passa sim, vai passar se você quiser a salvação. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, o Senhor fala fortemente cada vez mais no coração de cada um. Essa foi a palavra que Deus me deu. Eu não tinha entendido porque eu achava que era para mim só ler quando eu fosse louvar. Eu nunca li palavra, né, irmão Zico? Antes de louvar, não falar uma palavra, um louvor. Não, eu gosto de louvar. Eu gosto de louvar. Mesmo que a gargantinha ruim que eu tenho, mas eu gosto de louvar a Deus. Mas hoje, meu Senhor, me dá uma palavra para mim na hora que eu for louvar, eu falar ali para os meus irmãos, né? Mas aí eu olhei aqui, todo mundo falando de Mateus. Falei assim, eu quero falar em Mateus. Deus tem um segredo ali em Mateus. Olha, eu procurei, estou ali folheando. E vai lá, volta lá, é lá que eu quero falar. É lá que eu vou trabalhar. Que o Senhor Jesus permaneça na vida de cada um. Que Jesus fale mais forte. Que Jesus mostre a cada um de vocês. Apresente, irmãos, todos aqueles que sofrem. Apresente nas mãos de Deus. Porque Deus tem plano na vida daqueles que estão lá na rua. Deus tem planos maiores nas nossas vidas. Por isso que Deus quer um conserto da nossa vida. Porque Deus, Ele quer usar nós mais e mais além daquilo que nós pensamos. Além daquilo. Além daquilo. Jesus tem. Então eu agradeço a minha oportunidade que Jesus me deu nesse dia de hoje. Que eu achei que eu nem vinha hoje. De repente, estou eu ali chegando. Fui eu a primeira que cheguei aqui. Até culto hoje não tem ninguém. Aí vai chegando os irmãos. Eu falei, mas eu já vou ler ali. Não, em 7. Mateus 7. Aí, não. E eu olhei outra palavra. Não. Volta para lá. Aí vem um Mateus. Vem outro Mateus. Eu falei, Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Mas o Senhor deu cada uma palavra diferente. Glória a Deus, aleluia. Aí, a cada um Deus deu uma palavra diferente. E em cada palavra que foi lida aqui, irmãos, o Senhor falou. Aquele que deixou entrar na sua mente, na sua cabeça, Jesus falou ali. Jesus fala no louvor, Jesus fala, Jesus faz até num abraço que você dá, viu, meus irmãos? É verdade. Até um abraço, um cumprimento. Uma coisa, irmãos, a gente está dentro da igreja, paz do Senhor. Lá fora, se passa e nem olha para o meu irmão. Eu já passei por isso várias vezes. Paz do Senhor. Lá na rua, passa direto. Parece que nem vê a gente. Amém, irmãos? Que Jesus permaneça no coração de cada um. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, né?